Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho. Eu quero comentar com vocês um editorial que está agora no Portal Vermelho, que fala desta questão da economia, da moratória na Argentina, da situação do país, da economia do país. O título do editorial vou deixar aqui para vocês dar uma olhada. Moratória na Argentina e marcha ré no Brasil. Fala dessa questão da moratória da Argentina, um pouco da história, como o país voltou a ser protagonista da crise mundial, como foi antes do ciclo, na verdade, dos governos do Néstor Kirchner e da Cristina Kirchner, como o país se recuperou daquela situação, a postura altiva da Cristina Kirchner quando ela era presidenta, quando ela participou da Assembleia Geral da ONU em 2008, que o único tema, na verdade, da Assembleia era a crise que tinha acabado de eclodir, e aí havia uma grande pressão em cima, sobretudo aqui dos presidentes da América Latina, porque evidentemente que esta lógica aí da dinâmica da economia mundial pressentia que aqui na América Latina poderia ter outro caminho, poderia ter, e de fato existia, já existia um processo aí, a história dos BRICS, da Unasul, como que o Brasil se inseriu nos BRICS, no grupo dos BRICS, com a força aqui da união, da integração sul-americana, já existia, enfim, todo um processo aqui que os chamados ricos, que era esse bloco formado pelos Estados Unidos e a União Europeia, esse é um ponto de partida importante para a gente analisar essa questão da economia na geopolítica. A Cristina Kirchner deu uma resposta dura, implacável, dizendo: vocês deveriam ter uma gestão responsável da economia, e vem cobrar aqui da gente agora um plano B, que tinha um plano que vinha sendo tocado e tal, devo, não nego, pago quando puder, questionando inclusive a legitimidade das dívidas que foram feitas na época do projeto neoliberal, como disse a Cristina Kirchner, que eles viam a América Latina como a Meca. Vem para cá investir, fazer farra aqui, com especulação financeira, com as privatizações, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe do projeto neoliberal, que estão agora de volta, e que deu lá na moratória na Argentina. A gente sabe aonde esse caminho leva, o resultado que isso tem quando eles aplicam estas receitas. Enfim, o editorial analisa tudo isso, analisa a situação crítica da economia brasileira, foi feito com base em dados de ontem. Hoje já saiu esse dado aí desse leve crescimento do terceiro trimestre da economia, que livra o país da recessão técnica, na definição aí dos economistas, e tem alguns aí já dizendo que isso tira a economia do fundo do poço. O Mendonça de Barros dá uma entrevista no Estadão dizendo isso. Agora, sem investimentos, esse é o ponto, sem investimentos. O editorial trata disso, que o governo tem anunciado que vai estar reduzindo os investimentos. Como é que vai sustentar um crescimento reduzindo os investimentos? Reduz para quê? Porque eles precisam fazer a roleta do cassino global financeiro girar. Enfim, o editorial destrincha essas questões todas, pegando inclusive pelo ponto de vista histórico, a questão do Juscelino, por exemplo, como o Juscelino enfrentou os monetaristas. Aquela história, ele tinha um plano de metas dele, de industrialização pesada, e tinha a turma lá, Roberto Campos, inclusive, que era diretor do BNDE, na época do BNDE, depois virou BNDES. O seu ministro da Fazenda, que era o Lucas Lopes, acho que é Lucas Lopes, me esqueci o sobrenome, Lucas alguma coisa, que eles eram os monetaristas, que vem da escola, de Eugênio Goudin, Otávio Gouveia de Bulhões, essa história toda. Depois eles chegaram com força na ditadura militar, foram os czares da economia. Depois veio o Delfim Neto, que na época tinha uma visão, depois ele acabou mudando um pouco essa visão, mas na época ele era integrado a esta lógica. Mário Henrique Simonsen, que era o professor da GV, o todo-poderoso intelectual desta linha monetarista, que sobreviveu aí até como ministro, como economista e como uma espécie de guru dessa gente toda, até o governo Fernando Henrique Cardoso.
né? E o Juscelino enfrentou essa gente dizendo, não, ou é FMI ou é plano de metas, rompe com isso aí. Ele fala, né, que está lá no editorial. O Brasil já se tornou maduro, não é mais o primo pobre que tem que ficar na cozinha, evitar entrar na sala de visitas, essas coisas todas, que é exatamente agora, né? Interessante essa fala do Juscelino com a situação nossa agora, como o Bolsonaro trata, né, o Trump, vai lá né, com a sua sabugice, né, se ajoelhar e tal, e o Trump de dedo em riste, ó, se vira para cá, se vira para lá, enfim, né, um pouco um contraste com esta fala do Juscelino. Convido vocês à leitura, né, a compartilhar, né, a divulgar o editorial, né, que é uma parte importante do Portal Vermelho, né, que exatamente formula, né, uma opinião, né, um ponto de vista para tentar explicar um pouco esse cenário, né, turbulento do país. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todas e a todos, e eu volto comentando outro assunto a qualquer momento. Até lá!